Começa agora nosso quadro Heróis do Avivamento, com o pastor Anderson Dias. Amigos do Avivamento. Muito bem, estamos dando início a mais um dia do nosso quadro abençoado, com histórias, acontecimentos, ocorridos. É o nosso abençoado quadro, documentário aqui, Heróis do Avivamento. E eu gostaria nesse momento de pedir sua ajuda, que estivesse nos ajudando. Vou pedir para que você esteja se inscrevendo aqui, ó. É isso aí, ok? Acionando também o sininho. Esse sininho acionado vai sempre comunicar você quando estivermos ao vivo. E não esqueça também de fazer isso aqui, ó, compartilhar para o maior número possível de pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você por esse ato. E hoje nós vamos falar de um acontecimento atual muito interessante. Vem comigo, eu sou o pastor Anderson Dias, do Amigos do Avivamento, e nós estamos aqui com Heróis do Avivamento. Amigos do Avivamento. Muito interessante, e a gente sempre procura usar de meios atuais, E nós não podemos deixar de falar do que está acontecendo, Meu Deus, que coisa linda! Eu tenho certeza que vai impactar você tremendamente. Um avivamento está acontecendo aí e está deixando o mundo, impactado. Ali na Universidade Cristã de Asbury, na zona rural de Kentucky, em Wilmore. Mas eu quero falar para você, eles já estão mais de 200 horas aí. Quero falar para você do início dessa história, onde nós vamos para o século 17. Vem comigo. Século 17, pastor, vamos entender. Eu quero falar aqui, olha, John Wesley, o avivamento metodista, o grande reavivamento dos anos de 1739 a 1791. Esse avivamento é frequentemente chamado de reavivamento wesleyano. John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703 em Epping, na Inglaterra. Ainda na infância, com 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de forma de um milagre, em um incêndio que destruiu toda a sua casa, onde ficara preso no 2º andar. A partir desse dia, Susana, sua mãe, dedicou-lhe atenção especial, pois entendeu que Deus havia poupado sua vida para um algo muito especial. Vem comigo, continuando aqui a história de John Wesley. Depois desse acontecimento, John Wesley ficou conhecido como um tição tirado do fogo. Vou repetir, um tição tirado do fogo, com uma referência em Zacarias capítulo 3, do verso 1 ao 2. Ainda aos 5 anos de idade, Susana Wesley, sua mãe, começou a alfabetizá-lo, usando o livro de Salmos como sua apostila. John Wesley estudou com sua mãe até os 11 anos de idade. Entrou então para uma escola pública, onde ficou como aluno interno por 6 anos.
Com 17 anos, ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford e recebeu seu diploma de bacharel em 1724 e seu doutorado em 1727. Amigos do Avivamento. Ele foi consagrado ministro da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, em 1724. John Wesley continuou na faculdade de Oxford, onde ele era membro do conselho da faculdade de Lincoln e professor de grego. Em 1729, Charles Wesley, o irmão de John Wesley, e mais 2 estudantes começaram um pequeno grupo que se reunia para oração, estudos bíblicos e encorajamento mútuo. John Wesley logo tornou-se o líder do grupo, que era chamado o Clube Santo. Eles usavam um sistema metódico de autoexame e autodisciplina, e por esse motivo foram chamados de metodistas por algumas pessoas. O grupo nunca cresceu muito, variando entre 15 a 10 membros, com o máximo 25 pessoas. Um outro jovem chamado, olha aqui, George Whitefield, grande nome, juntou-se ao grupo depois de alguns anos, tornando-se um grande amigo de John Wesley. Em outubro de 1735, John Wesley e Charles Wesley viajaram para a América como missionários. Porém, depois de um pouco mais que 2 anos, John Wesley voltou à Inglaterra em fevereiro de 1738 e voltou preocupado com a sua salvação. Fui para a América converter índios, ele lamentou. Mas, quem vai me salvar? Quem irá me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John Wesley teve uma experiência na qual ele obteve a certeza da sua salvação pela fé. Poucos anos depois, John e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa de enchimento com o poder do Espírito Santo. No dia do Ano Novo de 1739, John e Charles Wesley, George Whitefield e mais 4 membros do Clube Santo fizeram uma festa de amor, a Santa Ceia, em Londres. Cerca de 3 da madrugada, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco desta reverência e dessa experiência e surpresa na presença da Sua Majestade, começamos a cantar a uma voz: nós te louvamos, ó Deus, e te reconhecemos como o nosso Senhor. Nemacalavassou de canta, aleluias. Há uma presença de Deus aqui. Este evento foi chamado de Pentecostes Metodista. A partir desse dia, um grande avivamento começou. Dentro de 1 mês e meio,
George Whitefield estava pregando para multidões de milhares, com John Wesley fazendo o mesmo dentro de 3 meses. Com apenas 22 anos de idade, Whitefield começa a pregar ao ar livre. As multidões aumentavam diariamente até chegar a 20.000 pessoas. Os mais ricos estavam sentados em seus coches e outros em seus cavalos. Alguns estavam nas árvores e em toda parte o povo se reunia para ouvir Whitefield pregar. Todos eram às vezes levados a chorar, conforme o Espírito de Deus descia sobre aquelas pessoas. Em abril, John Wesley ficou ao lado de Whitefield em Kingswood, ainda questionando se era adequado falar fora do prédio da igreja. Naquela noite, Whitefield pregou sobre o Sermão do Monte. De repente, compreendeu que Jesus também pregava ao ar livre. Whitefield voltou a Londres e no dia seguinte Wesley pregou então às 3.000 ao ar livre em Kingswood. Ele permaneceu em Bristol durante 2 meses, mais ocupado do que nunca. Seus cultos das 7 horas da manhã de domingo geralmente tinham de 5.000 a 6.000 ouvintes. Ele pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da madrugada, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andava para o trabalho. Algumas vezes ele andava mais de 90 quilômetros por dia a cavalo. As condições do tempo não importavam. Ele fazia seu programa, se programava e cumpria o que planejava. Não importava as dificuldades. E tinha uma certa habilidade de trazer as pessoas hostis para o seu lado. Para a surpresa de Wesley, ele começou a observar o Espírito Santo, convencendo poderosamente as pessoas de seus pecados enquanto ele pregava. Indivíduos bem vestidos, amadurecidos, repentinamente gritavam como se estivessem em grande agonia. Tanto homens como mulheres, dentro e fora dos prédios das igrejas, tremiam e caíam no chão. Quando Wesley interrompeu seu sermão e orava em favor deles, logo encontravam paz e rejubilavam-se em Cristo. Um quaker, grandemente aborrecido com os gemidos e gritos das pessoas que eram convencidas de seus pecados, foi repentinamente atirado ao chão, em profunda agonia por seus próprios pecados. Eu disse quakers. Aguardem o documentário da comunidade quaker. Depois de Wesley ter orado, aquele quaker exclamou: "Agora sei que és um profeta do Senhor na terra." Amigos do Avivamento. Muito forte. Wesley não encorajava essas reações emocionais e declarou que poderia haver casos de fingimento. Ele falava sempre em voz calma e controlada, sem mostrar emoções, mas
reconheceu também que o poder de Deus estava operando, convencendo e transformando pessoas após pessoas. Whitefield continuou pregando a milhares na Inglaterra e nos Estados Unidos, até sua morte aos 56 anos de idade, no ano de 1770. Ele e John Wesley tiveram uma diferença de teologia muito grande, com Whitefield se tornando calvinista, John Wesley arminiano, e associando-se Whitefield à igreja presbiteriana. Porém, os dois permaneciam como grandes amigos. Sabendo das suas diferenças doutrinárias, alguém perguntou a Whitefield se ele achava que iria ver John Wesley no céu. E Whitefield disse: "Temo que não." Ele respondeu: "Ele estará tão perto do trono do eterno Deus e nós tão distantes que quase não veremos a ele." Após a morte de Whitefield, uma mulher assistiu o sermão de Wesley e ao término se achegou a ele perguntando se ele acreditava que viria Whitefield no céu, no que ele respondeu: "Não." Então ela ia se despindo com o discurso, dizendo: "Achei mesmo que o Senhor diria isso." Quando John Wesley replicou: "Espere, senhora, quando eu chegar ao céu, Whitefield estará tão perto do trono que um pobre, miserável pecador como eu nunca conseguiria obter um vislumbre como ele." Mesmo com seus pontos de vistas doutrinários diferentes, eles tinham a respeitabilidade. O ministério de evangelismo de John Wesley continuou a crescer, e ele começou a criar sociedades de avivamento nos lugares onde ele ministrava. Estes grupos pequenos se reuniam para a oração, encorajamento e estudo bíblico. No início, John Wesley encorajava os grupos a permanecer nas suas igrejas na Inglaterra, mas diferenças com as igrejas a respeito a seu estilo de pregação ao ar livre, sua mensagem de salvação pela fé e sua utilização de leigos como pregadores e líderes das sociedades levou ao estabelecimento da Igreja Metodista. John Wesley viajou extensivamente na Inglaterra e na América, e o fogo do avivamento se espalhou rapidamente. Em agosto de 1770, haviam 29.406 membros, 121 pregadores e 50 zonas na Inglaterra, e 4 pregadores e 100 capelas nos Estados Unidos. Quando John Wesley morreu no dia 2 de março de 1791, haviam mais de 120.000 pessoas, 120.000 metodistas nas suas sociedades.